Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula que antecede o workshop de terapia sistêmica breve familiar. Hoje vamos falar de crenças, de valores, como você faz para trabalhar esse processo em você como terapeuta, com o seu cliente, porque os clientes chegam geralmente com crenças muito limitantes no processo terapêutico e você terá a oportunidade de tudo que vai ser apresentado aqui hoje, tanto trabalhar em si próprio como terapeuta para ampliar mais ainda a sua capacidade terapêutica, quanto também utilizar na aula com o seu cliente, tá? Então, vai servir para as duas coisas. Coloquem aí qual é a expectativa de vocês. Mais uma vez, agradeço pela paciência, pela compreensão, né? Problemas técnicos acontecem, e hoje a gente não conseguiu fazer a configuração, alguma coisa aconteceu que não está conectando o Zoom com o YouTube, mas faz parte, né? Então, estou vendo que o pessoal está chegando aqui no Instagram, ótimo. Então, vamos lá. Tati, seja bem-vinda, gratidão pelo aceite do convite. Eu vou pedir para você se apresentar rapidamente, dar uma boa noite para o pessoal aqui, assim a gente já testa novamente o áudio e segue com a aula de hoje. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Fabi, obrigada pelo novo convite, né? É sempre um prazer receber seu convite e aceitar o seu convite, né? Me chamo Tatiana Senhorinha, eu sou psicóloga e terapeuta de casal e família. Obrigada, gente. Vai ser uma noite excelente aqui para nós. Que bom, seja bem-vindo. Então, todos vocês que estão aqui, meu parabéns por vocês estarem dedicando a hora de vocês em busca de conhecimento, de transformação. E para você que está assistindo ao vivo, ou está acompanhando depois, muitas pessoas, por conta do trabalho, acompanham depois, tem uma dica super especial no final da aula. Então, assista até o final, que eu vou apresentar um serviço, ato falho. Eu vou apresentar uma técnica, um exercício para que você coloque em prática todos os dias para trabalhar as suas crenças e eu vou orientar esse exercício para a sua profissão, tá? Então, fica até o final, porque vai valer a pena fazer essa técnica, esse exercício para você que está chegando aí. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a aula. Só arrumar um slide aqui na parte certa, prontinho. Então, vamos lá, compartilhando a tela com vocês. Todos bem-vindos, tem várias pessoas lá que não está conseguindo no Zoom. Avisa no YouTube que não está tendo transmissão no YouTube. Quem puder, coloca lá, ir para o Instagram, @FabianeMSiqueira, ou clicar no link do Zoom para ir para a sala de aula. Não tem... O Zoom está funcionando, o pessoal está na sala já. Verifica o que é. O Zoom tem. O que não tem hoje é YouTube, pessoal. O que não tem hoje é YouTube, tá? Quem puder ir colocando para as pessoas lá do YouTube para vir para o Zoom e para o Instagram, eu agradeço. Amanhã já vai estar tudo certinho. Bom, reforçando a frase de sempre, a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você faz uma coisa meia boca, todas as suas coisas que você vai fazer vai ser meia boca. Se você se dedica e coloca foco, com certeza você vai ter resultados. Então, se você está aqui nessa aula, se dedique a ela. Eu sei que a gente ouve, né, muitas pessoas falarem que as mulheres têm um monte de caixinha que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E às vezes faz até brincadeira com os homens que têm uma caixinha, né? Mas isso também pode levar as pessoas a dividir a sua atenção e não se dedicar 100% em nenhuma delas. Então, vale a pena ter foco, desliga qualquer coisa que possa tirar você do seu processo de querer fazer da sua profissão, como eu posso colocar, a grande alegria do seu viver aí. A aula hoje comigo, Fabiane Siqueira, e com a Tatiana Senhorinha, que acabou de se apresentar, psicóloga, e uma parceira de muitos anos já. Já nos conhecemos há muitos anos. Depois a Tati vai contar um pouquinho da história e falar como a gente se conheceu e tudo mais. Quem está chegando agora, eu sou psicóloga de formação, sou terapeuta de família e casal, palestrante empreendedora, dou aulas em cursos de pós-graduação, né? Então, professora universitária,
e já treinei centenas de profissionais para estar apto para o atendimento. Então, muitas pessoas fazem meus cursos online, já dei vários cursos presenciais também, e o meu foco hoje é que você possa viver da psicologia, que você possa viver da terapia e escalar seus serviços e produtos para ter uma vida com mais tempo, mais dinheiro e transformando mais vidas. Todo esse processo tem conexão com a minha história. Hoje eu vivo da terapia, mas não foi sempre assim. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Estou falando de um ano e meio para cá eu vivo da psicologia. Passei mais de 15 anos em outras atuações, também como psicóloga, mas aí depois eu conto para vocês por que hoje o meu foco é ajudar e contribuir você a viver da terapia, né? Da psicologia. O que nós vamos ver na aula de hoje? Como ressignificar crenças limitantes e ter resultados de excelência. Aliás, coloca aí qual é a expectativa de vocês, o que vocês compreendem aí como crenças, quais são as suas crenças, compartilha comigo aí quais são as suas crenças na profissão. Vamos focar na profissão. Vamos focar na profissão. Coloca aí a expectativa de vocês. Então, eu vou aprofundar um pouquinho com vocês hoje sobre o sistema de crenças e como você transforma crenças limitantes em crenças de excelência. Então, repetindo, fica até o final, que vai ter exercício para que você coloque em prática e um exercício que você pode utilizar com o seu cliente também. Tá? Com o seu cliente também. Então, vamos lá. Como ressignificar crenças limitantes e ter resultados de excelência. Antes de entrar no conteúdo, eu vou pedir para você, Tati, contar um pouquinho da sua história e de que forma essa questão das crenças, como é que esse processo foi para você também, para que a gente possa entrar depois na teoria e aí eu vou pedir para você também dar contribuições em relação à teoria, né? Mas conta um pouquinho da sua história para as pessoas te conhecerem e compreender como foi esse processo para você, como você fez para transformar crenças limitantes em crenças de excelência e ter o resultado que você está tendo hoje. Bom, gente, eu sou a filha mais nova dos meus pais, e meu pai eu sou filha mais nova do segundo casamento do meu pai. Eu gosto de brincar com essa questão de ser a filha mais nova, porque normalmente as pessoas trazem um perfil esperado do filho mais novo, né? Aquele que é mais cuidado, aquele que é mais... E realmente eu fui mesmo, me percebi isso ao longo da minha vida, ao longo da minha história, sendo bastante cuidada por toda a minha família. Dentro disso, assim... enfim, a gente sempre teve uma vida financeira bastante apertada, muito baseada numa questão de sobrevivência. Isso sempre foi uma marca da nossa família. Assim, a gente vivia para pagar a conta era tudo sempre parcelado. Enfim, essa era uma marca que a gente tinha bastante significativa dentro, principalmente na nossa relação com o dinheiro, né? E isso, com certeza, ia permear a minha escolha, não a escolha profissional, mas a forma como eu me relacionava com a minha escolha profissional, né? Me decidi pela psicologia ainda no colegial, que eu tive um encontro também com uma psicóloga que foi professora, que foi um marco na minha vida. E aí a gente foi fazer um determinado trabalho, me apaixonei pela psicologia e falei que era isso que eu queria fazer da minha vida, ajudar as pessoas, né? E aí, o que aconteceu? No decorrer, passei pela faculdade, todo custo, enfim, que vai ser a história de muitas pessoas aqui, e quando eu me formei, eu já me vi, assim, naquela sinuca de bico, assim, né, entre o fazer escolhas que me levassem para uma atuação mais prazerosa, e mais realização, enfim, e que envolviam um pouco mais de risco, ou escolhas que me trouxessem mais certezas e que me trouxessem uma estabilidade em relação à vida profissional. E eu, por conta das minhas crenças, né, das minhas crenças herdadas e aprendidas, isso foi ficando muito marcado na minha história. Então, a busca pela segurança, pela estabilidade,
ela sempre foi muito, sempre foi o cerne ali de todas as minhas escolhas, né? E aí, gente, não tem problema nenhum a gente buscar segurança, porque ninguém quer, né, gente, ficar, né? A gente também quer ganhar dinheiro, né? Enfim. E pagar as contas e ter mais conforto, vivenciar diferentes experiências. Mas eu fui percebendo que esse tipo de característica, esse tipo de crença que baseava as minhas escolhas na busca da segurança e da estabilidade, estavam funcionando como um freio no meu desenvolvimento, no desenvolvimento da minha carreira e no meu desenvolvimento profissional. E isso eu acho que consigo resumir toda a questão do meu sistema de crença aí com essa breve fala, né? Mas é isso, Fabi. Vocês viram que, Tati, grata pela sua história, porque vocês viram que a Tati começou a contextualizar a história dela, já se colocando em que posição ela é como filha, né? Isso dentro da terapia sistêmica, a gente aprofunda bastante o conceito da posição entre os filhos, porque, de um modo geral, o filho mais velho tende a ser cuidador, o filho mais novo a ser mais cuidado, e a gente vai aprendendo como lidar com situações que não é funcional dessa maneira, e o fato de começar, de ter essa compreensão de qual é o seu lugar dentro da família e de que forma você vai adquirindo essas crenças, contribui para transformar aquilo que é limitante numa crença de excelência, né? Porque a maioria das vezes a crença ela não é vista e ela não é considerada por você e também pelo seu cliente como algo que seja incapacitante, como algo que leve essa pessoa a não conseguir consolidar relacionamentos, ter resultados na sua profissão, né? Então, é bem importante que vocês parem para refletir quais são as crenças que você tem. Porque, assim, olha, para começar essa aula, vamos pensar o seguinte, não tem como não ter crenças, não tem como. Todos nós teremos crenças. A questão é, você vai alimentar as que te paralisam ou você vai ressignificar essa crença e alterá-la para uma de excelência para fazer com que as coisas melhorem na sua vida. Relação com o esposo, ou esposa, com filhos, porque isso tudo permeia os relacionamentos. Você na sua carreira, os resultados que você tem na sua carreira hoje, para aquilo que você deseja, seja financeiro ou não. Então, eu volto a fazer os questionamentos que têm como função tirar você da zona de conforto. Então, para e pensa hoje, você como profissional, nos resultados que você tem. Vamos lá, a gente está a semana inteira aprofundando esse contexto e eu espero que vocês estejam escrevendo e tentando mesmo colocar aí no papel quais são os resultados que você tem. Então, para e pensa, você hoje tem bons relacionamentos no seu casamento? Se você é pai ou mãe, você tem bom relacionamento com seus filhos? Se você trabalha, você ainda não é empreendedor e não trabalha para você vivendo da psicologia, você, trabalhando para outras pessoas, tem bons relacionamentos nos locais que você passa? Ou você é aquele tipo de pessoa que acha que toda a empresa se coloca contra você e você é a vítima da instituição, né? Então, para pensar nisso. Se você é empreendedor, vive da psicologia, vive da terapia, você tem os clientes que você gostaria de ter? E é importante falar isso, tá, gente? Porque cliente bom é aquele que realmente quer transformação, que te paga bem, que valoriza o processo. E, às vezes, por querer lotar a agenda, você se coloca em situações que você não gostaria de estar. Você tem tempo para você hoje? Né? Você tem tempo para você hoje? Então, o que eu estou trazendo aqui, aliás, quando eu falo tempo para você, começa a pensar as áreas da sua vida, espiritualmente, com a família, atividades físicas, se você cuida da sua saúde, do seu corpo, né? Porque é um todo. Então, você tem tudo isso hoje? Porque tem algumas pessoas que às vezes têm isso na profissão, mas não tem isso em casa, né? Quantas pessoas trabalham até tarde para não ter que voltar para casa?
Então, como é o equilíbrio de todo esse processo? Isso tem a ver com crenças, tá? Por isso que no final dessa aula tem exercício para vocês, tem exercício. Então, eu estou vendo vocês colocarem aqui, tenho, e estou vendo que vocês estão colocando aqui que a expectativa é saber como trabalhar as próprias crenças. Essa aula vai servir para você, com certeza, porque vocês vão entender como o nosso sistema de crenças conduz a forma como a gente enxerga o mundo, como foi colocado na primeira aula sobre visão de mundo, né? Então, para a gente pensar e aprofundar aí, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Quando se pensa um sistema de crenças, o que são as crenças? As crenças, elas estão ligadas, conectadas ao que você acredita. Se você acredita, você faz. Seja positivo ou não. A questão é que, como as situações, nós como seres humanos, né, como a gente coloca tudo em complexidade, às vezes a gente acha que uma coisa é positiva e o resultado dela não é positivo. Então, você muitas vezes tem uma postura e uma ação diante de uma coisa que você tem uma convicção tão grande que aquilo é uma verdade, que aquilo vai fazer bem para você e não se dá conta que não está fazendo bem para você. Pega exemplos, né, quando a gente começa a fazer atendimentos e chega uma pessoa na sessão e fala assim, eu faço de tudo pelo meu marido. E eu me anulo pelo meu marido. E meu marido não consegue nem me dizer um eu te amo. Então, a pessoa entende que o fato dela ter ações que ela acredita que é fazer tudo pelo marido é uma crença positiva. Ela vai entender que isso é uma crença positiva, mas ela não consegue olhar por trás disso. Será que ela faz, quando ela faz tudo pelo marido, o que é que ela está fazendo por ela? Né? Então, a gente começa a ampliar a percepção desse cliente para que ele possa compreender que não necessariamente ele está fazendo tudo, ou ela está fazendo tudo pelo marido, como nesse exemplo que eu estou trazendo aqui. Então, a crença, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ela se torna uma verdade absoluta. Então, eu volto em pontos que elevam discussões e comportamentos, muitas vezes, intensos, quando envolve etnia, quando envolve orientação sexual, quando envolve a forma como acredita que deve ser um relacionamento, um casamento, quem deve se relacionar com quem, tem a ver com a crença. E a questão principal é como é que se construiu essa crença ao longo do tempo. Porque essa crença vai interferir em todos os resultados. Oi. Se me permite um complemento, o que você está trazendo é muito significativo, porque quando a gente entende o sistema de crença, a gente passa a perceber que ele influencia, inclusive, na forma como a gente escuta o que as pessoas falam, né? Porque quando a gente tem essas crenças consolidadas e algumas delas que são limitantes, elas interferem na nossa comunicação exatamente por isso. Porque quando o outro ouve, a minha tendência não é ouvir o que ele está falando, né? Eu passo pelo filtro daquilo que eu já acredito e penso que ele está falando sobre aquilo, né? Que é onde a gente tem o sistema de comunicação. Exatamente, isso é tão importante porque quando você tem uma crença que está cristalizada e você acredita que isso é uma verdade, dentro do processo de comunicação, como você está falando, não existe filtro para acolher o que vem de fora. Então, as pessoas nem se conectam com o que a outra pessoa está falando. Pensa relacionamento marido e mulher. A relação deles já está distanciada, já discutem, já tem um certo estresse na relação. É muito provável, quando a gente fala dessa questão de comunicação, é muito provável que se esse marido chegar na esposa e falar alguma coisa, ela passar internamente numa comunicação que ela não está ouvindo o marido. Né? Olha como a terapia familiar é fantástica, eu acredito que a Tati já tenha tido essas experiências também.
A gente atende o casal e é incrível como isso é presente no atendimento. O marido começa a falar e a esposa já faz assim. Isso já mostra em comportamento que essa mulher não está ouvindo esse homem, né? Então, isso é muito comum no dia a dia as pessoas fazerem, né? E isso está ligado à crença. Qual é a crença que essa mulher criou em relação a como deve ser o casamento e como esse marido deve agir com ela? Como é que ela criou a concepção de como ele deve agir com ela? Porque se ele não age da forma como ela gostaria, ela muda o comportamento com ele também, tá? Ela muda o comportamento com ele também. Então, todo esse sistema de crenças, eu vou conectar com a primeira aula que vocês assistiram. Quem não assistiu, veja, porque é importante para ter uma noção até mais aprofundada do que a gente está falando aqui hoje. Quando você entende que a visão de mundo ela é construída a partir do significado que você dá para aquela experiência, esse significado já gera uma crença, que vai contribuir para a forma que a pessoa, principalmente o seu cliente, se coloca em todas as situações. Se é uma pessoa que sente que o mundo está devendo para ela, ela vai se colocar em quase todas as relações, cobrando as pessoas, porque as pessoas devem para ela. Vai ser no trabalho, vai ser na relação, vai ser com os filhos, né? Pode ter mudanças nesse sistema de débitos e créditos? Pode, tá? Mas é importante colocar esse processo para vocês, porque é como a gente está colocando aqui para vocês. Dependendo da crença que você tem, você não vai se colocar abertamente para ouvir o que o outro está dizendo. Porque o que o outro está dizendo não se conecta com aquilo que você acredita. Tá? Então, vamos... A Tati contou um pouquinho da história dela, e vocês viram que tem toda uma conexão de se rever no processo familiar, de compreender as ações no dia de hoje e o que fazer para alterar esse processo. Então, isso tem a ver com como é que eu identifico crenças limitantes, como é que eu ajudo o meu cliente a identificar essas crenças limitantes, para ajudá-lo a desenvolver novas crenças. O que seriam as novas crenças? Uma nova forma de enxergar as coisas. E uma coisa que eu faço muito com os meus clientes, com as pessoas que eu atendo, quando eu começo a atender em terapia, eu falo assim, olha, isso pode não fazer sentido nenhum para você, mas você precisa treinar até se tornar uma verdade. Né? A Tati passou por isso por um período, porque às vezes é muito estranho agir de uma forma que você não tem a experiência de agir. E aí, quando a gente orienta, a gente precisa ajudar o nosso cliente a entender que vai ser por um período, até que ele passe a entender que aquilo faz parte dele, passa por dentro, porque a ressignificação ela só acontece quando passa para dentro. É a fórmula do A mais A igual a R. Para você acreditar, primeiro você precisa treinar. Quando você passa a acreditar, está passando por dentro. É só a partir daí que vem o comportamento da ação. E com a ação vem o resultado, tá? Isso é a fórmula do A mais A. Complemento. Adorei a fórmula. Adorei a fórmula. Eu achei pertinente, eu quero só pegar um gancho, né? As crenças, elas vão nos ajudando a construir o nosso repertório de vida, né? Porque, como você mesmo já colocou, aquilo que a gente acredita norteia o nosso jeito de se relacionar, né? Isso impacta independente do contexto que a gente esteja, e ele pauta o jeito que a forma como a gente se comporta, né? E aí, às vezes, a gente vai receber as pessoas no consultório, atender as famílias, falar assim, nossa, mas eu tenho feito tudo certo. Aí a referência, mas o certo para quem, né? O certo na referência de quem? Como é que você chegou nessa situação? E quando você fala como é que você chegou nesse conceito de certo, da onde vem? E quando a gente vai explorar isso com os pacientes, com os clientes, a gente vai entendendo como é que essas crenças foram construídas. E o que você falou da questão de estimular e é praticamente um desafio, né? Desafiar os pacientes, os clientes a saírem desse lugar.
porque as crenças, elas limitam não só o desenvolvimento, mas é como se a gente não tivesse autorizado a vivenciar situações diferentes, né? E aí, quando a gente se dá conta dessas nossas crenças, a gente se autoriza a vivenciar coisas que saem do nosso radar, porque a crença, ela estreita o comportamento, ela estreita o olhar. Então, eu vou buscar no meu repertório para resolver todas as situações, sejam elas conhecidas, sejam elas desconhecidas, e é onde vem os comportamentos disfuncionais, né? Exatamente. E aí fica mais claro o quanto cada ação que a pessoa dá está conectada com esse sistema de crenças que ela vem alimentando ao longo da vida. Então, quando a gente pensa uma situação que envolve o nosso cliente chegar com a queixa que está com dificuldade no relacionamento conjugal, o sistema de crenças desse cliente permeia a forma como ele enxerga o mundo. Então, é aí que começa todo o processo de expectativas, de fantasias e de projeções de como o outro deve funcionar, de como o outro deve ser, né? E aí é um processo que leva a pessoa a se afastar de si própria e permear esse relacionamento contribuindo para muito distanciamento conjugal, para muitas discussões na relação, para sofrimentos, né, sensações de sofrimentos, e por que não dizer uma porta para adoecimentos mais profundos, quando a gente pensa depressão, transtornos mentais, né, que as pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo, porque não param para olhar para esse processo, né? Então, as pessoas não param para olhar para isso. E aí, para que vocês possam ter uma compreensão mais profunda ainda, quando a gente fala de um sistema de crenças, quando a gente fala do sistema de crenças, eu coloquei para vocês que algumas são conscientes, outras são inconscientes, a pessoa nem se dá conta que ela é limitante, e existem aquelas crenças que a pessoa acha que é uma crença super motivadora, mas não faz com que siga no seu processo e as coisas acontecerem para se tornar principalmente um profissional de excelência. Então, acredita que aquilo é certo, é correto. Aliás, esse sistema de crenças, ele é projetado nas gerações futuras, é projetado na geração de casamento, de namoro, como é projetado nas relações futuras, porque aquilo que você acredita como sendo verdade, ele vai ser passado como um ensinamento, né? Então, mais para frente vai ter uma aula que eu vou falar disso, como é que você constrói os comportamentos ao longo do tempo. Agora, as crenças limitantes, a própria palavra, ela diz, é isso mesmo, ação, acreditar, mais agir, ação, é igual a resultados. Essa é a nossa fórmula de todas as aulas, tá, pessoal? Essa fórmula fui eu que inventei, podem usar, me marquem, inclusive, nas redes sociais, para eu repostar aí esse conteúdo de vocês. As crenças limitantes, a própria palavra diz, se é algo que você acredita, mas que impacta o seu processo e faz com que você se paralise, significa que é um tipo de comportamento, é um tipo de pensamento que está gerando emoções, que está gerando uma série de questões internas que te leva a paralisar, ou que te leva a agir sempre da mesma forma, levando você a acreditar que está sempre agindo, porque a gente não pode falar só que paralisa, né? Mas ela impede, sim, um processo de evolução, principalmente na sua vida como profissional, que é o tema que nós estamos colocando aqui hoje. Então, vem muito naquilo que eu comentei, acho que foi na aula de ontem, ou anteontem, eu já não lembro, que as crenças, dependendo de como elas estão instaladas no seu sistema emocional, ou no sistema emocional do seu cliente, ela pode contribuir para que as ações elas estejam pautadas no prazer a curto prazo. Então, aquilo que me dá prazer a curto prazo é mais gostoso, é a zona de conforto. Como a Tati acabou de falar aqui, mexer nesse processo, contribuir para que o processo de mudança aconteça, é dolorido. Porque todo processo de mudança gera perdas. O que é que você está disposto a perder? Dentro da terapia familiar, tem uma metodologia que a gente aprofunda muito nos estudos,
que ela se chama processo de diferenciação do self. Uma pessoa que se permite se diferenciar para viver a sua própria história e não ficar misturado no sistema emocional das outras pessoas, ela vai perder. Será que o medo é perder aquele lugar do filho preferido? Né? Será que o medo é perder um lugar que te traz muita satisfação, que é o prazer a curto prazo? Então, fica aí mais uma questão para você poder pensar. Dentro desse processo da crença limitante, se você acredita, por exemplo, que o sucesso, hoje se fala muito de sucesso, a gente vive uma sociedade que valoriza, que pauta a superprodução, que a gente entregue resultados, né? A gente vive numa sociedade que é assim, mas quando eu falo sucesso, compreenda que você busque equilíbrio em todas as áreas da sua vida, tá? Então, se você acredita que o sucesso é para poucas pessoas, porque no seu círculo, no seu meio, as pessoas não têm esse sucesso, as suas ações vão ser pautadas nessa questão. Tem um autor motivacional, que ele se chama Jim Rohn, que ele fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Então, observa seu círculo de amizades, observa o seu círculo de pessoas que são importantes para você. Você se identificar que você está sendo a média não é um problema. O importante é começar a perceber, porque dá para sair disso, dá para ressignificar, tá? Então, se você não acredita, o seu resultado, ele vai ser insignificante, ele vai ser raso. Agora, quando você acredita, você coloca em prática ações que vão fazer você ter resultados na sua vida profissional. Vamos repensar aqui o que foi falado na aula de ontem. Quanto você ama a sua profissão? Né? Ontem, várias pessoas saíram mexidas da aula. Né? Quanto você ama a sua profissão? Porque a quantidade de amor que a gente coloca nela é a quantidade de ação que nós estamos dispostos a ter para poder fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, tem muita gente que não estava sendo congruente, entre aquilo que acredita e aquilo que faz. Tá? Dentro desse processo, só para compartilhar com vocês, a gente tem uma história de vida. Eu quero comentar um pouco sobre a minha história, porque eu passei longos anos acreditando, e isso tem a ver com a história de família, foram legados passados, não só na minha geração, mas isso já vinha de gerações anteriores, de um legado muito forte que é a questão da responsabilidade. Então, eu cresci ouvindo que eu tinha que ter um trabalho fixo, que eu tinha que me destacar nesse trabalho para conseguir cargos mais destacados, porque assim eu teria um salário maior e pudesse manter a família, ter minha casa e não ficasse dependendo de outras pessoas, inclusive da família, né? E por que isso, eu estou contextualizando isso para vocês? Eu sou filha mais velha, eu vim de uma posição durante muito tempo daquela filha mediadora, o tempo todo lá mediando as brigas, as discussões, não vamos brigar, né? E meus pais chegaram a se separar, foi uma época bem difícil em relação à separação conjugal, que envolvia os filhos no meio. Então, eu sempre estava ali, gente, não vamos brigar, gente, vamos... e todo esse processo, ele vai contribuindo para comportamentos que vão se repetindo também na vida adulta. Né? Você leva isso para a relação do casamento, você leva isso para a forma que você se coloca no ambiente de trabalho, para a forma que você se dedica ou não para o trabalho que você aceitou fazer. Né? Quantas pessoas vão procurar um emprego, para dar um exemplo aqui, vão procurar um emprego e o salário não é aquilo que ela desejava, mas ela aceitou o emprego. E aí a ação dela não é congruente. Se ela aceitou o emprego, ao invés dela... Isso é mentalidade de sucesso, pessoal. Ao invés de dar o seu melhor para se destacar e assim conseguir ser visto como uma pessoa de excelência e ir para o mercado conseguindo outras posições, a pessoa faz corpo mole dentro do trabalho, numa vida mediana. Aliás, dentro do sistema público é o que mais tem, né? Quem é servidor público, se quiser compartilhar
se vê esse tipo de coisa acontecendo no sistema público, pode compartilhar. Porque as pessoas se comprometem para ter um trabalho, mas não são congruentes entre aquilo, com as suas próprias ações. Então, veja, seja para você ser empreendedor e viver da psicologia, da terapia, seja para você trabalhar para uma outra pessoa, se você não dá o seu melhor, você não está sendo congruente com você mesmo. Eu não dou o meu melhor porque meu chefe não me valoriza, eu só recebo críticas, eu faço tudo pela empresa e a empresa não faz nada por mim. É uma história que você está contando para você, porque você fica esperando que o meio externo te valide, mas nem você está se valorizando, né? Se você se encaixa nesse perfil que eu estou falando. Então, a questão é que todo o processo ele vem de dentro, por isso a importância de pensar quais são as crenças que te limitam. Voltando para a minha história, todo esse processo fez com que eu ficasse mais uma média de 15 anos trabalhando para outras instituições. E depois ir atender até altas horas da noite, dando aula de sábado, às vezes de domingo, e eu passei a viver uma vida que eu trabalhava duro, era uma crença minha, tá, gente? Que quem trabalha duro tem sucesso na vida. Era uma crença que eu tive que ressignificar. Mas eu trabalhava duro, não tinha tempo. Gente, eu trabalhava até 11 da noite, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia. Quem conhece São Paulo sabe a distância que é de um lugar para o outro, morando em Guarulhos, pegando o Marginal Tietê super congestionada na maioria das vezes. Chegava meia-noite e meia, queria descansar, acordava 9. O que a Fabi fazia? Vai tomar banho e volta a trabalhar, né? Então, não tinha tempo, não tinha dinheiro. Olha só, vamos trabalhar duro, mas o retorno financeiro não era como eu gostaria que fosse. E eu passei a adoecer, porque o corpo não aguenta, né? Chega uma hora que o corpo não aguenta. Só que o pior não foi isso. O pior é que um dos meus valores fundamentais é família. Uma pessoa que trabalha duro e trabalha demais e não tem tempo, como que vê a família? E meus pais são separados. Eu tinha a hora que decidi, vou visitar meu pai ou vou visitar minha mãe? Ou eu fico em casa descansando ou eu preparo aula, porque eu só tinha o domingo quando tinha. Ou eu faço um passeio, porque a nossa vida a gente precisa ter lazer. Né? Quem estuda mentalidade financeira, sabe que 10% do seu salário tem que ser lazer. Tem que ser aquilo que te dê motivação para continuar a vida, né? As pessoas se esquecem disso. Só trabalha para pagar a conta. Por isso que eu ajudo as pessoas a refletirem e vamos viver da psicologia, porque é possível, pessoal, é possível. As pessoas não fazem conta. Vocês pararam para pensar isso? Imagina você cobrando, vamos arredondar para ficar fácil a conta. Você atende 2 clientes por dia por R$100. Você está recebendo R$200 por dia. Em 5 dias, faz a conta aí, Tati, você é boa na matemática. 5 dias vezes 200 são R$1.000 por semana. R$1.000 por semana. Se você atender semanalmente, você está recebendo 2 clientes por dia, R$4.000 no fim do mês. E as pessoas se matam buscando trabalhos que não pagam nem R$1.200 por mês. Estou falando de psicólogo, de terapeuta, né? E por que buscam esses trabalhos? Porque não acredita suficientemente em si, crença. Qual é a história que você está contando para você? Crença. Vê se travou o Instagram, Tati. Ele tá dando uma picotadinha no teu áudio, Fabi. Mas você não travou, tá picotando um pouco o áudio em alguns momentos, mas não travou, não. Ontem, que deu aquele problema na live, para quem estava presente, nós tivemos um problema de conexão na região inteira, então eles ainda estão mexendo e a internet não está 100%, mas não é a minha... Está oscilando, né? Ela está no bairro todo, ou na região que eles falam, né, no distrito aqui. Mas eu acredito, eles colocaram o prazo para melhorar até amanhã. Mas vamos lá, dentro de todo esse processo, é uma questão de fazer contas. Ok, eu já sei disso, alguns vão falar, mas eu não acredito que eu sou capaz de atender, eu não sei precificar, eu não sei cobrar, né? Tudo é uma questão de habilidade. Olha a importância de rever crenças. Crenças, qual é a história que você conta para você? Eu passei todo esse período acreditando nisso e agi conforme esse processo do meu pensamento.
Então, gente, eu vou confessar para vocês aqui, eu passei alguns anos que nem investimento em formação eu fazia. E uma das coisas que mais enobrece o nosso trabalho como terapeuta é investir em conhecimento. A gente precisa se atualizar, porque é isso que vai fazer com que o nosso cliente sinta, gente, vou indicar todo mundo para essa pessoa, porque é bom o trabalho que ela realiza comigo, né? Então, a gente tem que estar sempre em formação. Mas se você não tem dinheiro, como que você investe em formação, né? Então, a crença, ela precisa ser ressignificada. E quando a gente fala... quer comentar, Tati, dentro desse processo da crença limitante? Que aí depois... eu quero... Tá, quero sim. Duas coisas que eu quero falar. Uma é essa questão, né, da necessidade. Bom, eu sou suspeita a falar porque eu adoro estudar, eu compro livro, adoro tudo. E isso foi um valor que eu trouxe, na verdade isso ficou como uma crença, né, na minha família, que a gente tinha que estudar para a gente ser alguém na vida, enfim, né? Foi uma crença que eu também aprendi na minha família. Essa questão, até porque quanto mais a gente mais estuda, isso ajuda no nosso desenvolvimento e traz clareza, inclusive, para o sistema de crença, né? Porque a gente vai se aprimorando, a gente vai se desafiando e vai se colocando, que conecta com aquela tua fala da questão de sair do lugar, né? Porque eu vou me desafiando, vou aprendendo mais, vou construindo, enfim, e isso te tira do lugar, né? Mesmo que seja, por exemplo, a leitura de um livro, você evolui minimamente se você estiver ali com foco e direcionando energia. Você estava falando da questão das crenças, eu vou trazer um exemplo de baixíssima complexidade em relação à tua história, tá? Mas é só que eu acho que cabe aqui. Esses dias eu fui almoçar com a minha mãe, e era um dia de semana, tal, a gente foi almoçar e a gente foi num restaurante, tal. Aí chegou lá, era um dia de semana, gente. E quando a gente chegou no restaurante, a minha mãe queria pedir um prato mais caro, tal, né? Aí não, mãe, vamos pedir esse aqui mais em conta, porque é semana, depois a gente vem no final de semana e come esse outro prato. E assim, o que isso conecta com a questão de crença, né? Que está muito ligada com esse sistema que a gente traz de que a vida só acontece nos finais de semana, os momentos de prazer só acontecem nos finais de semana, e durante a semana a gente só tem que tomar no lombo, né? E que as oportunidades, elas a gente perde as oportunidades ali que são criadas na vivência, no dia a dia, no contato, né? Então, a gente trouxe o exemplo que eu achei muito pertinente, que eu achei que conectava com isso, né? Não, e super conecta, e eu vou fazer um comentário aqui, que talvez incomode algumas pessoas, e talvez outras não entendam o que eu vou falar, porque eu já tive retorno de pessoas que não entenderam o que eu vou falar. Mas as pessoas que chegam na sexta-feira e começam a postar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, sextou, elas mal conseguem perceber o que está por trás das suas ações. Eu não vou nem falar da palavra, porque a palavra sextou é uma palavra, mas a ação de compartilhar, sextou, ele tem a ver com o significado que você dá para aquilo que você vive durante toda a semana, ou seja, qual é a qualidade que você tem para o trabalho que você faz, porque a alegria do sextou, para mim, é uma prisão, porque chega no sábado e domingo, são os únicos 2 dias que eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então, é extremamente importante, Tati, esse exemplo que você trouxe, o prato mais caro, e como é que a gente olha para todo esse processo, porque isso tem a ver com o sistema de crenças e as pessoas nem se dão conta de como elas estão se colocando nas situações, né? Sexta-feira só linda. Sim. Sexta-feira só linda. Eu já fiz parte do movimento, gente, de quem esperava chegar o dia do descanso, porque é muito trabalho, mas hoje a minha vida mudou de uma forma tão grande quando eu passei a acreditar mais e eu passei a contar outra história para mim, que todos os dias são dias deliciosos seja para descansar,
né? A Tati vai entender o que eu vou falar agora. Gente, eu faço live de sábado e domingo. Mas no sábado e domingo você faz live? Eu gosto de ensinar, eu amo fazer o que eu estou fazendo hoje, da forma como eu estou fazendo, só que para chegar nesse ponto hoje, eu precisei ressignificar, né? Porque eu falei para vocês que eu precisava ter um trabalho fixo. Se eu não tivesse aquele valor mensal no mês, eu ficava... Vocês não sabem, eu vou falar disso no dia do workshop, o sofrimento que foi eu tomar a decisão de pedir demissão. Eu sofri demais para pedir demissão. Porque a minha crença, ela ficava, eu vou passar fome, o cliente vai embora, e se eu não tiver cliente, e se ele não pagar, né? Então, uma questão para observar aí. Para a gente ir já para os nossos encerramentos, mas que eu quero passar o exercício para vocês, pensem o seguinte, quando a gente fala de crença, eu nem falo crença motivadora, porque eu acho que pode ser melhor, né? Pode ser de excelência. Eu aprendi isso também com Tony Robbins. Tony Robbins tem uma vasta teoria. Quem conhece Tony Robbins a fundo sabe que Tony Robbins tem toda uma formação de terapeuta familiar por trás das ações que ele faz. E ele tem, dentro das obras dele, ele fala de como você desenvolve crença de excelência. Eu peguei isso emprestado dele porque eu acho que é muito melhor do que crença motivadora. Mas a crença de excelência, ela tem a ver com aquilo que te motiva, com aquilo que te faz querer acordar todos os dias, sorrir. Hoje eu vou trabalhar. Para vocês terem uma ideia, hoje eu trabalho em casa, né? Eu vivo do digital hoje. Aí estava passando sessão da tarde, falei, nossa, sabe que essa frase que essa princesa está falando agora serve para aula? Pois é, gente, esqueci até a frase que ela falou. Lembrei. Era o pai falando para a filha, que é a princesa, que ele falava assim, o contrário do fracasso, não, o contrário, já até, não vou lembrar mesmo, o contrário de... eu não sei se o contrário de fracasso é o sucesso, o contrário do medo não é a coragem. É o que você faz de comportamento que faz você acolher esse medo e seguir em frente. A frase não era assim, mas foi o que eu entendi. Depois eu até pego melhor a frase. Eu falei, nossa, gente, quando na minha vida eu pensei que eu podia assistir uma sessão da tarde, porque eu trabalhava o dia inteiro fora, não tinha nem como assistir televisão. Não que seja eu gosto de ocupar o meu tempo com informações. Mas foi um momento que eu parei, porque eu trabalhei o dia todo, aí eu falei, vou me preparar, descansar para a live, chegar lá descansada. E aí eu sentei ali e liguei a TV e estava passando aquele filme que estava da sessão da tarde. Mas só comentando isso para vocês, que a gente passa, quando a gente faz aquilo que a gente ama e tem mais tempo disponível, você escolhe como você quer investir esse tempo. Você escolhe uma parcela do seu tempo para conhecimento, uma parcela do seu tempo para ir para a internet, como eu faço ensinar, isso estou falando de mim, né? Uma parcela para o nada, por que não ter o dia do nada, né? O problema é que a maioria das pessoas querem ter todos os dias do nada. E aí, como é que vai fazer a diferença na sua própria... Então, né? Que todos os dias do nada é chegar em casa, se jogar no sofá, na cama, sei lá, pega o telefone, vou lá para o Instagram, vou ficar vendo a foto de todo mundo. Não estou falando que isso é errado, mas fazer todos os dias isso, você está investindo seu tempo com o quê, né? Para fazer diferença na sua profissão. Bom, é a forma como eu penso, tá, gente? Então, as crenças motivadoras é aquilo que faz você acreditar que as coisas vão acontecer e, por acreditar nisso, você age. Olha a equação de novo. Eu acredito e vou lá e ajo. É o A mais A. Somente com o A mais A é que vai trazer resultados. Em alguma live eu conto a história de como eu cheguei nessa equação para vocês, que não é o tema da aula de hoje, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quer contribuir, Tati? Que eu vou ensinar um exercício de crenças para o pessoal aqui daqui a pouquinho. Só para finalizar, eu acho que essa questão das crenças, e aí eu espero que conecte com o exercício que você vai passar, né? Olhar para as nossas crenças, né? Para a gente perceber aonde estão os nossos nós, aonde estão as nossas travas, né? Se permitir reconhecer as nossas crenças, que aí, gente, ninguém quer assumir que tem uma crença limitante, né? Que não tem algo negativo. Então, se permitir examinar isso é um ponto muito, muito importante,
porque isso te autoriza a ser autora da sua história, né? Então, a gente está numa profissão como psicólogos e terapeutas, em que a gente sai da coisa, o pessoal fala, vai viver do quê, né? Então, vai para RH para poder ganhar dinheiro. Então, a gente tem muita bagagem para desconstruir, porque é possível viver de clínica, é possível viver da organizacional, é possível viver do social, fazendo, né, até fazendo essa equação que a Fabi montou aí, né? Exatamente. Do A mais A. Estou vendo que quem consegue fazer toda uma organização na sua vida que envolve tudo, não tem problema ter aquela horinha do nada, né? O problema é que as pessoas, às vezes, trabalham com o que não gosta, se cansa fazendo o que não gosta, e chega em casa e faz o nada todos os dias, porque sente que está cansado. Eu não sei qual é a desculpa que a pessoa dá. E, gente, eu vou dar esse termo, eu sei que tem gente que se incomoda, mas todo o processo está conectado à história que você conta para você. Se você conta uma história que não é possível mudar a sua realidade, você não vai mudar a sua realidade. Se você conta uma história para você, sim, é possível, eu ainda não sei como, você vai agir para buscar o como. Né? Então, toda a questão está relacionada à história que você conta para você. E se você não identifica quais são as crenças limitantes, dificilmente você vai prosperar na sua profissão e talvez você faça parte da estatística daquelas pessoas que vão para a internet e coloca assim, não dá para viver, não faça psicologia porque psicologia não dá dinheiro. Não seja terapeuta porque terapeuta não ganha dinheiro, né? Uma frase que me marcou, que eu vi, eu falei, gente, mas olha o tamanho da crença dessa pessoa. Feche a clínica porque a clínica faz você passar fome. Quer dizer, só tem despesa com a clínica porque não tem clientes. Marketing digital não funciona. Tem um monte de gente falando isso. Não faz as coisas como deveria fazer e depois sai falando que o marketing digital não funciona. Então, se você não acredita, você vai fazer parte da estatística de pessoas que acreditam mesmo nisso, porque pode até ter tentado e como não deu certo, desistiu, né? E todo o processo para que os resultados venham, ela não vai vir da noite para o dia. Gente, é um processo, é uma transição para isso acontecer. E quando não dá certo, você tem que olhar para aquela situação e falar assim, o que não deu certo aqui? Reajusta a rota. E tenha, qual que é a palavra? Consistência. Precisa ter consistência até conseguir, né? Fabi, eu não quero atrasar muito a entrada aí do exercício, mas quando você falou da questão, a pessoa até tenta, mas, tipo, não deu certo. Às vezes, e aí, gente, não tem nada a ver com esse negócio de ficar, gente, mentaliza, é pensamento positivo, isso também é importante, mas quando a pessoa ela tem essa crença, e essa crença ela está cristalizada, até a tentativa dela possivelmente já foi uma tentativa contaminada, vou usar essa palavra, contaminada, para não dar certo mesmo, porque a crença é tão cristalizada que não pode dar certo mesmo, né? Exatamente. E aí, por isso, qual é o exercício que... antes de passar o exercício, lembrando, dia 16 de janeiro, sem ser esse sábado próximo, tem um workshop de terapia sistêmica breve familiar. Eu vou apresentar conteúdo sobre a terapia, vou ensinar algumas técnicas de atendimento, vou realizar sessão ao vivo, aplicando a metodologia na prática. Então, quem ainda não se inscreveu, no link aqui do Instagram, vocês conseguem fazer a inscrição de vocês. Estejam lá, porque vai valer muito a pena estar esse dia numa imersão para você se trabalhar como pessoa. Também vai ter conteúdo para trabalhar a pessoa do terapeuta, para você se trabalhar e se fortalecer como profissional. Tati, divulga como as pessoas fazem para te encontrar, se alguém quiser te seguir também, que aí eu já entro com o exercício. Legal, gente, eu e a minha amiga e sócia Heloísa Salles, nós temos uma página no Insta que chama psicólogas.casal, que a gente está aqui online, ao vivo, e no Facebook a página chama E a Relação Como Vai? Lá a gente aborda conteúdos para falar para trazer conteúdos para que
vocês construam relações mais saudáveis, independente do contexto, né? Mas a gente tem focado um pouco na questão da relação dos casais, mas que o foco é construir relações saudáveis. Então, curtam nossa página, sigam a gente. Então, o Facebook E a Relação Como Vai? Instagram, psicólogas.casal. Eu, Tatiana Senhorinha e Heloísa.Salles. Eu já estou dando até o e-mail. Heloísa Salles. Muito bem, pessoal. Sigam lá que elas colocam o conteúdo só para casais, né? Então, algumas pessoas... Exatamente. O workshop é totalmente gratuito, tá? É gratuito. Vai ter entrega de certificado para quem participar e fizer a solicitação conforme o passo a passo que nós vamos explicar. E como tem a ver com uma contribuição com o meu trabalho, no final do workshop eu ofereço um curso de terapia para quem quiser entrar e se aprofundar mais nessa técnica que, na minha visão, ela amplia demais, tanto a gente como pessoa, quanto a forma como a gente conduz o atendimento com as pessoas. Vamos lá, pessoal. Exercício. Você vai pegar uma folha e nessa folha eu vou dar os passos, depois eu oriento que você sente um momento só com você mesmo, numa imersão, e coloca lá tudo que vem à mente em relação a como você, ao que você entende que te paralisa, que te impede, tá? Então, você vai pegar uma folha e nessa folha você vai colocando uma abaixo da outra todas as crenças que você acredita que tem e que te impede de ter os resultados que você não tem hoje. Você tem resultados, mas eu estou falando daquele que você gostaria de ter. Coloca todas as crenças nessa folha, tá? Então, o que é uma crença? Olha, por exemplo, eu não sou um bom terapeuta. É uma crença. Tem psicólogo no mercado muito melhor do que eu. É uma crença. A terapia... Não vou ganhar dinheiro. Isso. É uma crença. A parte do dinheiro vai ter uma aula só sobre dinheiro, viu, gente? Vocês vão curtir. Ai, gente. Só sobre dinheiro. Legal. Então, isso é uma crença. Vocês vão colocar todas. Coloca uma embaixo da outra. Depois, vocês peguem uma outra folha e prioriza por ordem do que vocês acreditam que é mais forte. Então, para vocês fazerem esse processo... Cada crença que você colocar na folha, avalia de 1 a 10 o quanto ela é forte ou não para você. Então, uma é 5, outra é 7, outra é 9. E aí você vai colocar em ordem da crença mais profunda para a crença mais rasa, tá? Depois que você fizer isso, você vai pegar outra folha e você vai alterar pelo menos as 5 ou 10 primeiras crenças que você colocar ali no papel, você vai reescrever essa crença para uma crença de excelência. Então, vamos voltar no exemplo. Você colocou lá, eu não sou um bom terapeuta. Então, como que você recolocaria essa frase? Eu sou um excelente terapeuta. Você vai reescrever de forma positiva, não pode ter elementos negativos nessa frase que você reescrever depois, tá? Por exemplo, você colocou lá, a terapia não dá dinheiro. Você pode colocar um exemplo, a terapia é uma fonte de renda abundante. Até para começar a trabalhar com você a questão de escassez e de abundância em relação a como você vê o dinheiro na sua vida, tá? Então, repetindo, você vai listar todas as crenças que você tem sem ficar raciocinando. Escreve, deixa vir, tá? Deixa o seu inconsciente conduzir. Depois você traz o seu consciente e elenca quais são as mais profundas. E aí você pega essas mais profundas e altera para crenças de excelência, para crenças positivas, tá? E aí, durante um tempo, 90 dias, pelo menos, 3 meses, você pode repetir em voz alta todas as crenças que você reescreveu, que são as positivas. Para quê? Para você ir trabalhando a sua mente, a sua mentalidade de que aquilo é verdadeiro, tá? Então, você não vai ficar repetindo crença negativa, não. A negativa é para você ter consciência. Você vai escrever
e vai passar a ler todos os dias em voz alta as crenças motivadoras, tá? Faça isso pelo menos por 90 dias, para o seu cérebro ir entendendo que isso é uma verdade para você. Isso você pode fazer para você como profissional e pode fazer na vida do seu cliente também, tá? Vão colocando aí por que valeu essa aula. Enquanto isso, vou passar a palavra para a Tati, para suas considerações finais, seus agradecimentos também, Tati. Coloquem aí porque valeu a aula, a gente vai abrir lá no grupo também, tá? Para vocês colocarem para a gente. Legal, me despeço aqui, gente, com esse vento, assim, que estava preparando um temporal aqui no meu bairro. Fabi, agradeço de novo o convite, sempre muito bom estar aqui com o pessoal da sua audiência aqui. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, pela participação. Sigam a gente lá nas páginas e a Relação Como Vai no Facebook, e psicólogas.casal no Insta, que a gente tem produzido bastante material importante para vocês e para vocês possam construir relações saudáveis. Para finalizar, eu só queria dizer que, assim, o quanto é importante a gente ressignificar as nossas crenças, porque quando a gente se permite fazer isso, a gente para de repetir e cria espaço para a gente criar coisas na nossa vida, seja pessoal, seja profissional. É isso, Fabi, brigadão pelo espaço, um super beijo, gente, e todo mundo no workshop, hein? Voltou. Muito bem, Tati, eu que agradeço a sua participação, com certeza você contribuiu bastante com os exemplos práticos, com a sua história, teremos outras oportunidades, com certeza, eu venho acompanhando o seu processo e é uma outra Tati, só para compartilhar com as pessoas o quanto você realmente hoje faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, quero só dar essa devolutiva para você, que dá para ir muito mais longe ainda, e eu sei que você vai alcançar isso, né? E minha gratidão a todos vocês que estão aqui. Eu vi que vocês estão super participativos. Peço desculpas para vocês pelo fato do YouTube não ter entrado hoje. Amanhã a gente resolve essa questão para voltar a passar pelo YouTube também. Mas eu vi que vocês entraram aqui pelo Instagram, bastante gente comentando o que faz, o que não faz, como vê a prática, né? Então, estou vendo o retorno de vocês aí em relação à aula. Vou fazer uma postagem aqui no Instagram, vocês comentem lá também. Meu abraço para vocês. Amanhã, às 19h07, estarei aqui novamente. Amanhã estarei com a sócia da Tatiana, que é a Heloísa Salles. Então, não percam. Se vocês gostaram da Tati, vocês vão gostar da Elo também, que tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês. A Tati também é terapeuta de família, a Elo é terapeuta de família, e hoje faz a diferença na vida das pessoas através dessa metodologia também, tá? Não excluindo as demais, estou só reforçando porque o tema dessas aulas tem a ver com a terapia familiar. Então, minha gratidão, Tati, muito obrigado. Reforçando, se inscrevam no workshop, estaremos juntos dia 16, o dia inteiro, gente, das 9 às 18. Tenho certeza que quem participar vai gostar muito, sim, por conta do conteúdo que vai ser apresentado para vocês, e eu encontro vocês amanhã. 19h07, estaremos aqui, se Deus quiser, com tudo funcionando, os 3 canais funcionando. Um beijo para vocês, tchau. Obrigada, Tati, tchau também. Super beijo, tchau, tchau.